Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Farmaluno e com uma pergunta interessante no começo do vídeo. Você sabe contar corretamente os dias de antibiótico terapia? Será que o primeiro dia que você já inicia o tratamento já é considerado o dia 1? Parece até simples, mas até mesmo para alguns profissionais da área da saúde, isso pode se tornar uma dúvida frequente. Então se liga nesse vídeo que eu vou explicar como que a gente faz a contagem correta da antibiótico terapia com esquemas práticos e rápidos. A primeira coisa que a gente precisa se atentar é o que vai ser preconizado no esquema, a data ou a posologia. Essa se torna uma discussão interessante porque a data ela determina para nós o início e o fim de um ciclo ou de um prazo, mas é a posologia que ela vai me determinar realmente as 24 horas que o antibiótico permanece no nosso corpo, ou seja, 24 horas, 48 horas, 72 horas e assim sucessivamente, que vai determinar um dia de tratamento. Antes de eu iniciar os exemplos, dá uma olhada o que acontece quando se faz a contagem incorreta durante o uso de antibiótico terapia. Primeira coisa para o paciente é a duração de tratamento. Então, ele pode ter o risco de usar em períodos inferiores ao determinado ou superiores de forma desnecessária. Segunda coisa, a falha no tratamento. Uma vez que você tem uma infecção local ou uma infecção sistêmica no paciente, isso pode agravar o quadro, uma vez que você não tratou a causa. E outra situação também é a resistência bacteriana. Se você não faz o uso no período correto, se você não tem a contagem de dias e você usa os antibióticos em tempo inferior ao determinado, pode ter o risco de resistência bacteriana, geralmente para infecções mais severas. A responsabilização legal também é uma situação muito importante que o profissional de saúde tem que ficar atento, uma vez que se você tem uma conduta, se você está acompanhando o paciente e você não está fazendo a contagem correta, você também se torna responsável se o quadro clínico do paciente vai agravando devido à falha terapêutica, ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Um paciente que inicia amoxicilina clavulanato, 500 mg da amoxicilina, de 8 em 8 horas, no dia 1 de junho, às 14 horas. E a prescrição é para 7 dias. Ok, se a gente fosse pensar, tá, ele está no dia 1, então o meu dia 1 vai ser o D1. Eu vou contar como um dia já de tratamento, e aí, então, consequentemente, o meu dia 7 vai ser o meu D7. Então, se eu falar para vocês que essa situação está incorreta, e que o correto seria o quê? Se o meu paciente faz às 14 horas no dia 1º, o que vai acontecer? O meu D0 ele vai ser o dia 1 e o meu D7 vai ser o dia 8. Ué, mas por que será que essa forma está correta e que aquela primeira não está? Vamos lá para a explicação. Nessa explicação, a posologia ela está de 8 em 8 horas, correto? O que acontece? Meu dia tem 24 horas. Se meu dia tem 24 horas, mesmo sendo dia 1, ele somente iniciou às 14 horas naquele dia. Então, se eu contar na posologia, 14 mais 8, 22, 22 mais 8 dá 6 horas da manhã. Ué, mas 6 horas da manhã já se torna o dia 2 de junho, naquela data. Pois é, o que acontece? Se eu tive uma cobertura de 24 horas, o meu dia 1 se torna a partir das 6 horas, ou seja, a última dose que vai ficar durante as 8 horas seguintes para outra dose às 14 horas no dia 2. Então, simplesmente, o meu dia 1 de junho se torna o meu D0 até chegar às 6 horas, ou seja, a última dose para completar as 24 horas, somente no dia 2 de junho. Então, se a gente for seguir essa lógica, ou seja, 14, 22 e 6, aqui, de novo, 14, 22 e 6, e assim sucessivamente, você pode contar também. Vai parar no meu dia 8, que ele vai simbolizar o D7, às 6 horas da manhã, que vai ser a última dose para completar 24 horas,
do dia 7. Dia 7 de tratamento. Ok? Vamos lá para mais algum exemplo, para ficar um pouco mais claro para vocês. Outra situação, exemplo 2. Piperacilina tazobactam, 4 gramas 500, endovenoso de 6 em 6 horas, tratamento para 7 dias. Digamos que é um paciente com foco ali pulmonar, uma infecção pulmonar, vai fazer o uso no dia 5. Ele vai iniciar no dia 5, mas ele está iniciando às 20 horas. Então, às 20 horas, ele vai ter 6 horas ali de janela para a próxima dose, certo? Que vai ser de 6 em 6 horas. Então, a próxima dose é 2, depois 8 e depois 14. Então, do dia 5 ao dia 6, às 14 horas, ele completou um dia de tratamento. Então, ou seja, fica atento, porque um dia só se completa a partir da última dose para as 24 horas. Mas se acontece de eu pensar em considerar somente as 20 horas no dia 6, isso está errado? Está, porque ele já vai iniciar o ciclo para o dia 2, ou seja, do 6 até o 7, ele vai buscar iniciar o dia 2. Então, a partir das 20 horas, no dia 6 de junho, ele vai iniciar as doses do dia 1 para o dia 2. Então, ou seja, o meu ciclo das primeiras 24 horas se fecha às 14 horas, correto? Se a gente for contar, você pode dar uma pausa no vídeo para conferir. Do dia 5, ele vai terminar no dia 12, às 14 horas. Vamos lá para outro exemplo. Esse exemplo aqui já é uma situação diferente das outras. Vamos lá. O paciente internado inicia ceftriaxona 1 grama endovenoso uma vez ao dia às 23 horas no dia 3 do 6. Se eu for considerar que uma dose, ele só vai fazer uma vez ao dia, é uma dose somente às 23 horas no dia 3, então, se for administrado às 23 horas, ele já vai equivaler ao meu dia 1. Nos últimos exemplos, nós tínhamos fracionamentos de dose. Aqui nós temos uma dose completa para 24 horas. E as próximas 24 horas vai ser no dia 4 de junho, às 23 horas. Então, eu posso considerar que meu primeiro dia foi o primeiro dia que eu iniciei de data, né, o meu tratamento. Vamos lá. Então, o que acontece? Do dia 3 ao dia 9, ele vai completar o seu esquema terapêutico aqui, né? O D7 vai ser o dia 9, porque somente é uma dose ao dia. Outro exemplo. Se o meu paciente utilizou cefalexina 500 mg via oral, 12 a 12 horas por 7 dias no dia 3 do 6 também. Vamos pensar, o que acontece se eu iniciei às 9 horas da manhã? Né? O paciente iniciou às 9 horas da manhã. E aí, a próxima dose é 21 horas. Eu considero o meu dia 3 como o D1, porque ele finalizou todas as doses naquele mesmo dia. Assim como o dia 4 de junho é o meu D2. Por quê? Ele tem aqui a dose das 9 horas e 21 horas. E assim, pessoal, sucessivamente até chegar no dia 9, que é o meu D7, o último dia de tratamento, e o último horário no dia 9 vai ser às 21 horas. Então, eu busquei demonstrar com esses exemplos algumas práticas diárias, algumas situações reais que acontecem durante o atendimento em drogaria, para você que é paciente ou para profissionais na área hospitalar. Uma situação aqui importante é que são alguns erros comuns que a gente deve evitar. Como a gente viu, não se deve contar o primeiro dia, né, como dia 1, quando começa o esquema, digamos, à noite. Sempre a gente preconiza a posologia. A posologia determina o fechamento do ciclo daquelas 24 horas, a janela de 24 horas para finalizar um dia de tratamento. Outra situação é confundir o número de doses, ou seja, a quantidade que vem em caixa, com os dias de tratamento.
Isso acontece muito com os pacientes. Eles acreditam que quando compra aquela determinada caixa, aquela determinada quantidade, já é o suficiente para terminar os dias de tratamento. E às vezes o dia de tratamento pode depender de uma dose fracionada além do que vai na caixa. Muitas vezes isso pode ser impedido, esse erro, durante uma dispensação correta, seja na farmácia hospitalar ou na drogaria ou qualquer serviço de saúde. Outra situação é durante a troca de horário da administração ou posologia durante o tratamento e se perder na contagem. O horário de administração, quando trocado devido a alguma circunstância importante, como por exemplo uma situação de hemodiálise, uma situação de transferência de pacientes, aí sim realmente se tem que ponderar. Antecipa ou atrasa 1 hora, 2 horas, isso vai depender muito do antibiótico. A alteração de posologia devido ao clearance renal, devido a alguma situação específica do paciente que precisa ser ajustado para mais ou para menos a posologia, um ajuste de dose dependendo da concentração sérica, como no caso da vancomicina. Então, tudo isso pode confundir e perder a contagem na antibiótico-terapia se você não fica atento a essas modificações e o fechamento da janela de 24 horas para esse tratamento, ok? Algumas dicas clínicas. A primeira é essencial, sempre anotar o dia e horário da primeira dose no prontuário ou ficha de evolução para manter a rastreabilidade. Isso é muito importante, tanto em prontuário quanto também nas receitas, nas prescrições. Para a área hospitalar é importante, se você coloca a data de início, você não vai se perder. E mesmo que você se confunda durante, no caso, numa reunião ou no caso de um repasse de história clínica, né? Repasse de pacientes no próximo plantão, isso não se torna uma confusão, né? Isso já está arquivado, já está bem organizado. Outra situação é o controle do tempo de antibiótico terapia, ou seja, se você mantém aquilo ali evoluído na sua ficha, no prontuário do paciente ou na prescrição médica, o que acontece? Esse tempo aqui vai ser o suficiente para atingir a meta terapêutica e evitar resistência bacteriana ou toxicidade, uma vez que você expõe o paciente a mais medicamentos, maiores quantidades de medicamentos do que o necessário. Outra situação é a contagem correta e essencial para condutas baseadas em evidência. Muitas vezes você vai ver que a antibiótico-terapia, dependendo de qual seja o antibiótico, da indicação clínica, tanto o prescritor quanto o serviço de controle de infecção hospitalar do seu hospital pode determinar o término da antibiótico-terapia durante o 5º, 6º dia, digamos, por conta da evolução positiva do paciente. Mas digamos que essa contagem foi feita incorreta. Um exemplo prático. Se a equipe está reunida e aí numa hora de uma reunião falarem assim, ele está em seu 5º dia, e que na verdade é o 4º dia de tratamento, ainda não completou o 5º, e a equipe toda fala, ou entra em acordo, vamos finalizar a antibiótico-terapia porque ele está tendo uma evolução, e como que a partir do 5º dia a gente pode buscar finalizar aqui com parecer da CCIH. Mas daí a contagem era no 4º dia e o risco é muito grande do paciente agravar o quadro e retornar ao antibiótico, tendo que iniciar todo o tratamento novamente, né? Ou seja, uma janela descoberta para esse paciente, ele vai ter que utilizar mais doses do que o necessário, vai prolongar a hospitalização do paciente ou prolongar o quadro clínico dele. Então, essa é uma situação que pode ser resolvida com um simples detalhe de registro e de contagem correta. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, participa aqui nos comentários, se já aconteceu alguma situação com você ou onde você trabalha. Também, se você quiser algum outro assunto a ser discutido aqui no canal, vou ter o prazer de responder. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!